Então, daremos início a essa apresentação, e para que esse seja um momento que você possa estar aqui, aberto, quem sabe a novas informações, novos conhecimentos, você queira ter perto de si água, fechar a sua caixa de e-mails, quem sabe deixar o WhatsApp um pouquinho de lado, redes sociais, dedicando alguns instantes para estar aqui presente nessa oportunidade. Então, conforme os colegas e demais participantes vão entrando, eu começarei fazendo uma breve abertura. Então, formalmente, gostaria de dar boas-vindas aos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho da 12ª Região e outras pessoas que possam estar nos acompanhando ao vivo neste momento. Sejam todas, todos bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Mariana de Azevedo e estarei com vocês ao longo dessa próxima 1 hora, aproximadamente, falando sobre mindfulness e os benefícios para o estresse, redução do estresse e saúde mental. Gostaria de começar agradecendo, então, a Coordenadoria de Saúde, Seção Psicossocial, em especial a Kátia e a Elaine, pelo convite para conduzir essa apresentação, participar desse evento, e a SEDUC, em especial ao Sandro, que está nos acompanhando online, dando todo o suporte técnico, de estrutura, infraestrutura para esse evento acontecer. Então, meu muito obrigado a vocês por todas as horas aí de dedicação que nós levamos para fazer esse evento num formato um pouco diferente, talvez, do que seja o habitual, considerando o nosso momento também atual. E gostaria de avisar também que essa gravação, essa apresentação está sendo gravada, né, e essa gravação vai ficar disponível tanto aqui no canal da SEDUC, quanto na videoteca do tribunal. Sendo um evento online, assim como provavelmente também acontece em eventos presenciais, nós estamos todos sujeitos a contratempos, a imprevistos. Então, estamos sujeitos também a problemas técnicos. Pode ser que a internet caia, a minha conexão caia, a conexão da transmissão caia. Então, nesse caso, o pedido é para que você seja paciente. A gente agradece pela gentileza, se você puder aguardar alguns instantes, e caso haja qualquer problema técnico, nós retornaremos a conexão o mais breve possível, o mais rápido possível. Manteremos a comunicação via chat deste canal. No chat serão passadas as orientações, então, logo mais sobre as listas de presença. E vou explicar um pouquinho também sobre como vai acontecer essa apresentação, que espero que haja alguns momentos breves de interação, mas serão momentos pontuais, e vou conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, iniciando, eu gostaria de apresentar um resumo da minha formação e das minhas qualificações para conversar com vocês sobre esse tema hoje. Então, eu sou graduada em psicologia, tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho formação em programas científicos de mindfulness, como chamamos essa intervenção, essa formação pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, e também pelas universidades de Oxford, do Centro de Mindfulness da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pelo Centro de Mindfulness da Universidade da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos. Atuo com pesquisa baseada sobre programas de mindfulness e sobre intervenção de mindfulness, junto ao Laboratório de Psicologia Cognitiva Básica e Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Psicologia. E a intenção é que nós tenhamos um momento, então, para falar um pouco mais sobre mindfulness, os benefícios, e principalmente, entendendo esse momento, preparei alguns materiais sobre, quem sabe, caso interesse, levar isso para o seu dia a dia a partir de agora, de uma forma mais prática e mais aplicada. Como eu comentei, haverá momentos, então, de interação, né? Esses serão momentos que eu pontuarei, que eu sinalizarei ao longo
desses momentos em que nós estaremos juntos. Haverá momentos de prática, de técnica de mindfulness, de interação, de perguntas, momentos, inclusive, para solucionar dúvidas. A nossa comunicação acontecerá basicamente pelo chat, e é importante entender que há um delay entre eu falando aqui a apresentação e o momento em que está sendo transmitido pelo YouTube. Então, respeitando este prazo, pode ser de alguns segundos, faremos o possível, eu farei o possível para acompanhar as discussões no chat, nos momentos específicos, conforme eu for situando. Se você tiver qualquer dúvida, você pode também trazer para o chat, mas eu até gostaria de sugerir que aguarde os momentos, as pausas que haverão para questionamentos e dúvidas, pois às vezes a dúvida ela pode ser solucionada logo adiante, ela pode estar contida, né, a solução, a resposta, enfim, em algum momento mais adiante da apresentação. Então, fique tranquilo, porque ao final desta apresentação, há minutos específicos para solução de dúvidas, enfim, para outras perguntas, e conforme haver tempo e seja possível, eu vou fazer trazer algumas respostas e comentários por aqui. Então, neste momento, convido vocês a iniciarmos esta apresentação formalmente. Vou compartilhar em alguns momentos na tela um material que eu preparei para esse evento, um material breve, mas que talvez ajude a ilustrar como nós estamos, o que nós estamos querendo dizer, os temas, enfim. Então, o convite agora é para fazermos uma pausa. Então, apenas por alguns instantes, eu gostaria de, quem sabe, convidar você, caso esteja digitando, trazendo mensagens no chat, deixe de lado um pouquinho o celular, ou pode tirar a mão do teclado, você pode apenas se sentar da forma como você estiver agora, e se for confortável para você, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, talvez fechar os olhos por alguns instantes, fazendo uma respiração ou duas mais profunda, não existe uma respiração especial, em particular, deixando a respiração livre, mas apenas se percebendo aqui, chegando aqui. Então, quem sabe, experimente fazer isso. Fechando os olhos por alguns instantes, apenas se sentando da forma que for confortável para você. E percebe o que você está trazendo agora. Talvez o almoço ainda esteja presente na mente. Assuntos de trabalho ou de família. Apenas percebendo como estão as suas ondas mentais nesse momento. Talvez turbulentas, trazendo questões que serão de manhã, ou pensando, antecipando o trabalho logo mais à tarde. Ou ondas mais tranquilas, como um oceano num dia sem vento. Apenas por alguns instantes, permitindo-se um convite gentil, apenas sentar-se e reconhecer como estão as ondas mentais neste momento. E quando puder, talvez abrindo os olhos, com os olhos fechados, e fazendo essa breve reflexão. Como estavam as suas ondas mentais? O que você percebeu? As suas ondas mentais talvez estavam assim? Não precisa digitar no chat, você não precisa colocar nada em especial. Apenas percebendo. Ou quem sabe, as suas ondas mentais estavam assim. O que você notou? Ondas
tranquilas num dia sem vento, ou quem sabe ondas mais tempestuosas, como num dia no oceano, com uma tempestade. E o que isso tem a ver com mindfulness? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria começar, então, abrindo o primeiro momento de interação. Você já ouviu falar sobre mindfulness? Caso você tenha ouvido falar, ou caso você nunca tenha ouvido falar, o convite é para que você, então, anote no chat uma palavra apenas que vem à sua mente quando a gente fala a palavra mindfulness ou atenção plena. O que surge? Com base no que você já conhece ou base no que você nunca viu, e não precisa pesquisar no Google, não há nenhuma expectativa de uma resposta certa ou errada. É só para a gente entender o que está surgindo quando nós falamos sobre mindfulness. Então, tome esse instante agora e vai digitando no chat as suas respostas e eu vou acompanhando ali para ver o que vai surgindo. Então, pode ir colocando, continuando a colocar a sua palavra, o seu entendimento neste momento sobre o que é mindfulness em uma única palavra, um único termo no chat, para a gente continuar a partir daqui. Então, consciência, foco, eu estou olhando para cá porque o meu chat está aberto desse lado. Então, consciência, foco, presente, meditação, mente tranquila, são alguns temas que estão surgindo, né? O aqui, agora. Também vale nunca ouvir falar, e tudo bem, né? Como eu falei, um quiz não é certo e errado, é apenas para a gente perceber o que vem quando falamos esse termo. Então vamos lá. Agradeço a todos por estarem compartilhando o seu entendimento, as suas palavras. Então, continuando, vou trazer novamente aqui A gente talvez tenha ouvido já falar bastante de mindfulness, e inclusive essas palavras, porque mindfulness pode estar em voga hoje, né? Está aparecendo conteúdo mindfulness muito na mídia, em publicações científicas, em meios de comunicação mais amplos. Isso geralmente acontece quando existe uma prática que as pessoas percebem benefícios e há uma curiosidade, inclusive científica, por trás, no sentido de, puxa, será que isso é bom mesmo? Como isso funciona? Se é tão bom assim, o que está envolvido nisso? Né? Então, tem havido um crescente interesse a respeito de mindfulness. E o que é importante a gente saber sobre mindfulness, não vou adentrar muito no conceitos e formalidades, porque eu gostaria realmente que a gente pudesse partir para a parte aplicada, mas é importante dizer algumas coisas, né? Mindfulness pode ser basicamente duas coisas. A gente pode considerar que mindfulness é tanto uma característica humana, uma qualidade mental, uma habilidade que nós temos e que podemos desenvolver, como pode ser também uma prática, uma técnica que desenvolve aquela característica, né? E quando nós falamos de característica, o que é então essa característica, essa qualidade de mindfulness? Nós podemos dizer que mindfulness ou atenção plena é estar atento, consciente do momento presente. E tem algumas coisas importantes nesse estar atento, não é meramente estar atento, porque você talvez possa dizer, mas eu estou aqui atenta, eu estou aqui, estou presente pensando no jantar, eu estou presente pensando no que eu acabei de fazer, não é assim? Porque a nossa mente faz isso o tempo inteiro. A gente está num lugar e a mente está saindo por aí, viajando, divagando. Então, essa atenção, ela é diferenciada porque ela envolve estar intencionalmente aqui. Eu estou aqui, consciente de que estou aqui. E ela também envolve algumas atitudes de não julgamento, ou seja, eu estou aqui
mesmo quando a situação não é agradável. Eu estou consciente, mesmo que a situação não seja boa. Então, eu estou presente, mesmo que seja bom ou que seja ruim. A gente chama essa uma qualidade de aceitação, de não julgamento. E isso pode ser algo desafiador, no geral, né? Não é uma habilidade que nós estamos acostumados a fazer. Estar aqui, e mesmo quando a situação é desafiadora, eu também estou consciente e aceitando o estar aqui. Às vezes, quando é desafiador, eu prefiro talvez comer um sorvete, ou comer um cookie. Às vezes é isso que a gente acaba fazendo. E o que isso tem a ver com aquelas ondas, então? Porque mindfulness não é parar as ondas, mas é aprender a surfar as ondas. Né? Essa é a frase de Jon Kabat-Zinn, que é o pesquisador da Universidade de Massachusetts, que na década entre 1970 e 1980, desenvolveu os primeiros programas científicos de mindfulness. Então, a intenção de mindfulness não é fazer com que as coisas sejam pacíficas e tranquilas e calmas, mas é aprender a lidar com as coisas quando elas estão agitadas e tempestuosas também. Então, não é querer controlar o tempo, o clima, para que nunca chova e não haja tempestades no oceano, nem esperar que as ondas sejam sempre tranquilas. Mas, mesmo quando houver a tempestade e as ondas turbulentas, eu consiga estar consciente e estar presente. Né? Isso é a qualidade de mindfulness. Então, a gente pode dizer que mindfulness é como preparar um barco, né? Eu não quero novamente parar as ondas, mas eu posso aprender a velejar sobre as ondas. Porque eu sei que em algum momento de tempestade pode parecer muito difícil, mas a tempestade passa. E isso também passará. Então, mindfulness é como um preparo, é como você praticando mindfulness, é como se você estivesse preparando, construindo o seu barco, aprendendo a velejar para quando vierem as tempestades, você consiga velejar pelo oceano, superando ou pelo menos passando pela tempestade, porque em algum momento ela passará. E talvez isso seja uma verdade nesse momento também. Às vezes as coisas parecem muito tempestuosas, e quando nós estamos lá no meio da tempestade, pode parecer que aquilo nunca vai passar, ou de que o sol nunca vai voltar a brilhar. Mas, por mais que pareça difícil acreditar nisso em alguns momentos, a chuva vai passar. Então, mindfulness é uma habilidade que nos ajuda a estarmos aqui, aprender a velejar, não parar as ondas, mas flutuar por cima delas, surfar essas ondas. Isso tem tudo a ver com a forma como a gente lida com as coisas quando elas são desagradáveis. Então vamos parar por alguns instantes e trazer, quem sabe, essa reflexão para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. O que acontece quando algo que você não gosta surge? Talvez, inclusive, quando um alimento que você não gosta muito é servido. A gente pode pensar em diversos alimentos que talvez eu não goste muito, e aí eu vejo o prato, puxa, estão me servindo isso e é justamente o único alimento que eu não gosto. Ou eu queria tanto fazer uma viagem e essa viagem foi cancelada e agora eu não posso mais fazer. Ou eu gostaria tanto de que acontecesse uma determinada situação, ou eu estava esperando tanto por uma determinada situação acontecer e agora ela não vai mais acontecer. Ou vai acontecer diferente do que eu gostaria. Isso sai do meu controle. O que nós tendemos a fazer? Pense por alguns instantes. O que você faz quando alguma coisa que você não gosta acontece? Quando as coisas saem do seu controle? Quando as coisas saem do esperado? Apenas reflita. E existem algumas formas como a gente costuma lidar com isso. Quando acontece coisas que a gente não gosta, nós tendemos, às vezes, a ou sair correndo e fugir, ou a gente congela e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer agora. Ou quem sabe a gente tenta lutar contra. Não, eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou insistir, porque tem que ser do meu jeito. E aí acaba gerando algum atrito, algum conflito. Ou você tenta resolver. Não, isso não tá certo, não é como eu esperava, eu vou tentar resolver, eu vou ter que dar um jeito nisso.
nisso, vou ter que consertar. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Talvez, será que você se identifica com isso? E nesses casos, quando a gente tenta lidar de uma dessas formas, com esses acontecimentos que nós consideramos aversivos, desprazerosos, difíceis ou desagradáveis, a nossa mente entra num processo de ruminação. Por que a ruminação? Porque aquela ideia fica na cabeça, na mente, a gente fica mastigando, 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 e aquilo fica ali muito tempo. E isso geralmente acaba gerando o que nós chamamos de pensamentos catastróficos. É uma historinha que a gente conta na mente e que às vezes ela não termina muito bem. E aí nós nos sentimos assim, sobrecarregados. O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Era para ser de um jeito, eu não tinha pensado como lidar se fosse de outro. E agora? Né? Então, essa é uma das formas que a gente tem de lidar com as coisas quando saem do nosso controle. Tanto é que uma pesquisa feita na Universidade de Harvard foi utilizado um método bem interessante, porque utilizou celulares, que todos nós temos hoje em dia. Né? Então, esses pesquisadores, eles pediram para pessoas instalarem, tinha um aplicativo, e esse aplicativo tocava aleatoriamente durante o período que as pessoas estavam acordadas, então ali no dia, né, de manhã até de noite, apitava e fazia 3 perguntas que os participantes deveriam, naquele momento, responder. Essas 3 perguntas eram: o que você está fazendo neste momento? No que você está pensando neste momento? E como você se sente neste momento? Então, de repente, apitava, é como se apitasse agora, e eu estou aqui vendo uma apresentação no canal da Seduc no YouTube. Isso é o que eu estou fazendo agora. O que você está pensando? Eu estou pensando no jantar. Ou estou pensando na quantidade de atividades e de trabalho que eu vou ter que resolver até o final da tarde, até terminar o meu horário. Como você está se sentindo? Angustiado, ansioso, porque eu tô com muita coisa para fazer, eu tô aqui sentada e pensando no que eu preciso fazer logo a mais. Algumas pessoas responderam isso. Outras pessoas responderam: eu tô aqui sentado vendo a palestra do Seduc, o que você tá pensando? Eu tô pensando que, puxa, que interessante, esse slide branco com o número 47, o que será isso? Como você está se sentindo? Ok. Tranquilo. Neutro. E ao longo de algum período, fazendo essa pergunta para os participantes, eles computaram as respostas de 2.300 participantes aproximadamente, e esses pesquisadores, eles constataram que metade do dia acordado daqueles participantes era passado, olha só, era passado pensando no que eles não estavam fazendo, ou seja, metade do tempo acordado era divagando, não pensando no que se estava fazendo naquele momento. Ou seja, do nosso período acordado, praticamente 50% dele, metade, a gente passa sem saber exatamente o que está fazendo, pensando no futuro ou no passado. Se a gente colocar isso numa expectativa de vida, digamos, de 80 anos, quer dizer que 40 anos da sua vida acordada foi passada divagando, pensando em outra coisa. E você viveu plenamente, de forma consciente, apenas a outra metade, apenas 40 anos dos seus 80. Então, isso é o que a mente normalmente faz. Quando a gente lida com coisas que estão nos desafiando, que são desagradáveis, ou às vezes até pensando em coisas que eu gostaria que estivesse acontecendo e não é o que está acontecendo agora, eu divago. E nesse momento que eu divago, o que a pesquisa também mostrou é que as pessoas se sentiam com um humor mais negativo. Ou seja, quando minha mente está pensando em outra coisa que não é o que eu estou fazendo agora, eu tendo a me sentir não muito bem, com um humor mais negativo. Já nos momentos em que as pessoas estavam mais conscientes do que elas estavam fazendo, né, a mente estava pensando no que ela estava fazendo aqui no momento, o humor era mais positivo, as pessoas se sentiam de forma mais neutra ou positiva. Né? Então, com essa constatação, os pesquisadores disseram que a mente humana é uma mente dispersa, mas a mente dispersa
é uma mente infeliz. Quando a gente dispersa, nós estamos infelizes e nós perdemos também a nossa qualidade de vida porque a gente não está desfrutando da nossa vida, do nosso momento, naquele instante. Então, uma das formas que a gente tem de lidar quando a coisa é desafiadora é através da divagação, né? Que é o desafio que eu vou fazer, o que eu deveria ter feito. Mas existe uma outra forma também, que é os outros 50%, né? A outra metade, existe uma forma também de situação, que é estar consciente, estar presente. Então, esse modo divagante da mente, que fica pensando no passado ou no futuro, a gente pode chamar de modo fazer. É um modo da minha formação, do meu título, do meu emprego, do meu status, dos meus objetivos e metas. Este é o modo fazer. Ele é situado no passado, no presente. Ele é sempre assim, o que eu fiz e o que eu tenho que fazer. O que eu fiz e o que eu farei. E ele também, ele considera muito objetivos e metas, né? O que eu preciso alcançar, ou o que eu deveria ter alcançado e não consegui. Já o outro modo, que é o modo ser, ele é um modo experiencial, ele é voltado ao presente. Então, ele não fica pensando em metas e objetivos, mas ele está mais focado em vivenciar o que está acontecendo agora, né? Então, por isso que tem a diferença dos pezinhos. Eu estou lá com a minha vestimenta, com quem eu sou, com a minha formação, com o meu trabalho, e no outro, são os meus pés. Onde estão os seus pés agora? É só as sensações nos pés, na planta dos pés, o pé em contato com a grama. Qual foi a última vez que você fez isso, que você sentiu o contato dos seus pés com o chão, com a areia, com a grama, com o piso da sua casa, a temperatura? Isso é estar mais consciente, é voltado à experiência deste momento e não sobre o que deveria acontecer naquele momento. Então, nós temos estes dois modos. Então, quando nós lidamos com problemas, com coisas que nos deixam angustiados e preocupações, existem essas duas possibilidades. Eu posso agir no modo fazer, que é o que nós normalmente fazemos, que é ruminar, pensar, tentar solucionar aquilo de qualquer forma. Mas nós também podemos nos permitir perceber como é aquele momento, como é desafio. Por que eu deveria estar presente? Por alguns instantes, faça essa reflexão. Por que eu deveria estar presente? Estar presente, estar consciente é importante. Talvez se você tenha alguma percepção sobre por que eu deveria estar presente, por que é importante, e você quiser trazer para o chat, pode trazer para o chat que a gente dá uma olhadinha ali. Então, por alguns instantes, fazendo essa reflexão, por que eu deveria estar mais presente, estar mais no modo ser do que no modo fazer, considerando que a gente conversou até agora, com base na sua percepção, talvez. Então, digita lá, o que surge para você? De forma simples, talvez uma palavra, duas, três palavras, um termo curto. Afinal de contas, então, para que estar presente? Por que estar presente é importante? De novo, não tem resposta certa nem errada, né? Enquanto você vai digitando, você vai aqui conversando, né? Então, sim, conexão para não fazer as coisas no piloto automático. Perfeito. Exatamente. Também para reduzir a ansiedade, né? Então, quando nós estamos naquele pensamento ruminativo, no modo ser, é comum nós nos percebermos ansiosos. E quando nós conseguimos fazer essa pausa, entrar no modo ser, né? Quando no modo fazer nós ficamos mais ansiosos, e no modo ser nós cortamos esse fluxo, né? Esse que é importante, nós cortamos esse fluxo ruminativo, trazemos consciência para o nosso corpo, e não é de novo esperar que as coisas sejam sempre boas, mas apenas mudar a relação com as coisas quando elas não são boas. Então, veja, eu não quero mudar as coisas, eu quero mudar a relação com as coisas. Nós não podemos controlar as outras pessoas e nem os acontecimentos que surgem ao acaso, mas talvez nós possamos regular, gerenciar a forma como nós lidamos com esses acontecimentos, com as coisas que fogem ao nosso controle. E isso faz total diferença, né?
Estar presente é uma qualidade de saúde mental. Estar presente nos dá conexão, né? Faz com que nós estejamos aterrados, por mais ansiogênica que seja a situação, por mais estressante que seja a situação, trazer a consciência para o momento, estar consciente de que há um desafio, me traz uma possibilidade de agir melhor frente a esse desafio. Não é talvez conseguir eliminá-lo, mas agir de uma forma mais habilidosa. Então a gente está falando de uma habilidade, de agir de forma hábil. E isso pode fazer toda a diferença. Então lembra, não é parar as ondas do mar, é construir um barco e aprender a velejar pela tempestade. Então, para a gente experimentar um pouquinho disso, eu gostaria de convidar vocês novamente a fazermos mais uma pausa, porque essa é uma das formas que nós podemos trazer essa consciência para o nosso dia a dia, fazer essa conexão e cessar esse fluxo ruminativo para termos uma possibilidade de agir melhor frente ao desafio. Vamos fazer uma pausa nesse momento. Então, novamente, eu gostaria de convidar vocês, aí onde você estiver, a você se sentar da forma que for confortável. Você pode, de preferência, descruzar as pernas, braços e mãos e apenas repousar as mãos sobre as suas pernas ou sobre o encosto, os braços da cadeira, da forma que for confortável para você. E se você desejar, você pode fechar os olhos, você não precisa fechar os olhos, você pode deixar sua visão desfocada, olhando o chão à sua frente, apenas com um olhar olhando para baixo. E por alguns instantes, então, trazendo atenção para a respiração. O objetivo não é controlar a respiração, não existe qualquer intenção de que haja uma respiração certa ou errada. O convite é apenas para notar a respiração. Então, fazendo uma ou duas inspirações e acompanhando esse fluxo do ar entrando e do ar saindo do corpo. E então, vai notando os pontos de apoio do seu corpo com a cadeira, com o sofá, com a poltrona, onde quer que você esteja. Talvez percebendo que partes do corpo você nota o peso, o apoio maior. E talvez você pode também trazer a consciência para a planta dos pés. Onde estão seus pés agora? O que é de curioso para ser notado na sensação física do apoio dos pés? Talvez com um sapato, com um calçado, talvez diretamente no chão, com uma meia. A temperatura na planta dos pés. As diferenças nos pontos de apoio e contato dos pés. Que parte dos pés mal encostam na superfície? Que parte dos pés pressionam a superfície com mais intensidade, talvez calcanhares? Abrindo um olhar de iniciante, como se fosse a primeira vez que você traz essa curiosidade e interesse para a planta dos pés. É algo voluntário e intencional. E se você acha que já notou tudo, o que mais há para notar aí? Existe alguma coisa a mais que talvez você não tenha percebido? Então, incluir essa sensação da planta dos pés, trazendo a consciência novamente para o corpo. Se puder, não imaginando o corpo sentado, mas apenas percebendo o tronco em relação às pernas e joelhos, trazendo consciência e presença para o corpo, né? Aqui, e respirando neste momento.
E quando puder, se estiver de olhos abertos, abrindo os olhos, encerrando essa breve pausa. No seu tempo. Então, essa foi uma atividade de foco, de atenção, focada. Nós trouxemos a consciência para as sensações no corpo e para as sensações na planta dos pés. E essa é uma breve pausa, que pode ser feita em vários momentos ou a qualquer momento do seu dia. Então, eu gostaria de dedicar alguns instantes agora a como podemos trazer mindfulness para o nosso cotidiano. Então pense, de que maneiras você pode trazer essa percepção de consciência da planta dos pés que nós falamos agora há pouco para o seu dia a dia? Que atividades você poderia fazer? Eu trouxe algumas sugestões para você. Um tema que tem estado muito importante nesse momento é a questão da higiene. Higienizar bem os alimentos, higienizar bem as mãos. E estes momentos, que são coisas do cotidiano, e que quantas vezes talvez a gente está lavando as mãos por dia, esses momentos, aqueles 20, 30 segundos em que nós devemos lavar as mãos, possam ser feitos de forma consciente. Então, quem sabe neste momento você possa me acompanhar, você pode elevar as suas mãos, encostar uma palma com a outra e esfregar. E percebendo as sensações, o que vai surgindo. Esses movimentos de lavar as mãos também podem trazer a nossa atenção, a nossa consciência para o presente, né? Então, todo movimento de higienização da mão pode ser feito de forma atenta. Higienizar os alimentos, percebendo a textura dos alimentos, o contato da água com as mãos, a temperatura da água, onde a água bate nas áreas, na mão, no dorso, nas palmas. Outra coisa é lavar a louça. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Quando criança, achavam que lavar a louça era engraçado, era divertido. Quando foi que você deixou de lavar louça divertido? Né? Então, quem sabe esse olhar de criança, de iniciante, como se fosse a primeira vez, de curiosidade pura. Como é lavar a louça? A sensação de passar a louça, o prato pela água, de perceber a textura da esponja, o aroma do sabão, do sabonete, lavando as mãos, ou do detergente ao lavar a louça. O que está aí? Explorando o momento com os 5 sentidos. Como está a sua respiração? Alguém já notou a respiração enquanto lava a louça? O que acontece com a sua respiração? Ela fica mais curta, mais ofegante? Ela fica relaxada, tranquila? Uma outra forma também de trazer consciência para o dia a dia é na hora da alimentação. Importante é não comer enquanto está vendo TV, enquanto está mexendo no celular, nas redes sociais. Com que frequência você está fazendo a sua alimentação de forma consciente? Né? Então, trazendo consciência para o alimento que você coloca na boca, os sabores, e talvez pensando tudo que está envolvido para aquele alimento chegar até seu prato, ou durante o processo de cozinhar, cortando os alimentos e percebendo quanto tempo leva para fazer a comida, a sua comida. Você tem preparado a sua comida? O que há mais ao se fazer, ao preparar o seu alimento? Então, essas são formas de você trazer essa consciência, exercitar aquela habilidade de estar presente, que ajuda a reduzir, né, a cortar o fluxo ruminativo da ansiedade para o seu dia a dia. Então, o trabalho está estressante, existem coisas que surgirão e que eu não posso controlar e que não sei o que fazer. Apenas trazer esses momentos de pausa pode dar um espaço que o cérebro precisa para te preparar para lidar melhor com aquilo que nós não conhecemos ainda. Né? Uma outra coisa também é efetivamente fazer uma pausa física para o corpo. Né? Então, você está lá trabalhando, talvez muitos no computador, e de fato fazer uma espreguiçada, trazer o movimento, levantar, andar alguns passos, sentir o corpo, perceber os pés, onde estão os seus pés. E também dentro de casa, mesmo que você esteja em isolamento, em casa, você pode fazer uma caminhada, ou ao levar o animal, seu pet de estimação,
para fazer uma caminhada na rua. Se você mora, está perto da praia, ou tem gramado, de repente, numa casa em quintal, ou se tem escadas, você mora numa casa que tem escadas, esses são movimentos com as pernas que você pode fazer de forma consciente. Eu também preparei alguns áudios breves, que são práticas de pausas, inclusive tem uma prática lá de caminhada com atenção plena, essa caminhada consciente, que leva alguns minutinhos, 5 a no máximo 10 minutos, já vai ajudar a fazer essa pausa, né? Esse trazer a consciência para o momento presente. Então, se você tiver interesse, eu vou colocar o link depois no final no chat, você pode acessar a lista, o playlist no SoundCloud, e, quem sabe, fazer essas práticas no seu dia a dia, 1 ou 2 vezes. Lembrando que a intenção aqui é entender como o mindfulness pode me ajudar a manejar o estresse e a ansiedade. Dessa forma, trazendo consciência, ajudando você a construir o seu barco, ajudando você a velejar, a aprender a velejar através da tempestade. Porque velejar no dia tranquilo e calmo, sem ondas altas, geralmente tende a ser melhor, tende a ser mais fácil. O problema é quando surge a tempestade, né? Esses são os momentos em que a gente costuma se perceber com mais ansiedade. Ok? Então, nós temos agora alguns instantes para fazer algumas perguntas. E se houver ainda alguma dúvida, então esse é o momento que você pode trazer esses itens para o chat. Então, a gente abre alguns instantes agora para algumas perguntas que possam surgir. Então, lembrando que nós temos um pequeno delay, então, enquanto você vai digitando, né, a gente vai retomando aqui alguns itens. O que a gente sabe a respeito de benefícios de mindfulness também, né? O que se tem visto é que pessoas que fazem um treinamento sistemático a respeito em mindfulness, com essas técnicas de atenção focada, que é uma das técnicas que a gente treina em mindfulness, é que as pessoas também tendem a dormir melhor, porque o que normalmente causa insônia, o fato da gente não dormir bem, não é a falta fisiológica de sono, mas é o pensamento que não para. Então, a partir do momento que a gente começa a aprender a fazer essa ruptura, né, no pensamento ruminativo, você traz consciência para o corpo e costuma ter um sono com mais qualidade, ou pegar mais fácil no sono, digamos assim, né? Sim, Selma, esse vídeo ficará público, será disponibilizado neste exato, nesse mesmo canal do YouTube, que é o canal da Seduc, do TRT 12, então ele fica disponível para as pessoas, com certeza. Exatamente, né? Edemar, obrigada pela pergunta. Como se aplica a crianças e adolescentes? Bom, mindfulness, existem formas de levar mindfulness de maneira lúdica também para o dia a dia das crianças, né? Trazendo nelas essa curiosidade. São pequenos momentos de pausa e consciência. Alguns estudos indicam que pode sim ajudar, por exemplo, no déficit de atenção, não só em crianças, em adultos também, né? Mas lembrando que a gente está falando de uma prática em saúde. Então, toda prática em saúde, ela precisa ser realizada por um profissional que tenha qualificação, precisa ser feita de forma complementar com qualquer tratamento de referência que esteja sendo realizado. Então, quando a gente pensa como uma intervenção em saúde, é sempre importante considerar isso, né? Não é um tratamento por si, ela pode ser uma abordagem complementar. Mas sim, mindfulness pode ser aplicado também em crianças e adolescentes de algumas formas, de formas curiosas, né, aprendendo, ensinando a criança também a fazer esses momentos de pausa, e alguns estudos também têm lidado com mostrado a relação entre mindfulness, né, os benefícios de mindfulness também para a dependência digital, relacionada a jogos, redes sociais, celular, computador. Então, excelente pergunta, Carlos. Mindfulness é fazer uma coisa por vez? Não necessariamente, mas é fazer a coisa com consciência. Talvez você descubra que para você é uma coisa por vez, né? Imagine que o nosso computador é como as janelinhas de um sistema operacional.
Então, o que acontece quando a gente abre muitas janelas ao mesmo tempo? Você deve saber tão bem quanto eu. O sistema trava. E aí, o que a gente tem que dar? Ctrl Alt Del. Ou o seu celular, quando você começa a abrir muitas janelas, o que acontece com a bateria? Começa a cair, e aí leva um tempão para ele recarregar e você voltar a funcionar, né? Ele voltar a funcionar de novo. E é uma analogia interessante, talvez, como o funcionamento da nossa mente, né? A gente abre muitas janelas, muitas tarefas ao mesmo tempo, começa a sobrecarregar o nosso HD, a gente começa a se sentir sobrecarregado e cansado. E aí, a prática ajuda a dar uma limpada na nossa memória RAM, digamos assim. Ajuda também a nós recarregarmos a nossa bateria para fazermos as próximas atividades. Mas mindfulness não é necessariamente uma coisa por vez, é fazer cada coisa com consciência, de apenas estar fazendo aquilo. E perceber, quando a sua mente foi para a rede social, opa, minha mente foi para a rede social, traz de volta para o meu relatório, traz de volta para a minha análise. A meditação é uma forma de praticar mindfulness? Excelente, Loa, essa é uma pergunta bem comum. Mindfulness não é necessariamente meditação, porque meditação é uma palavra enorme, né? É uma palavra gigantesca. Muitas coisas podem ser meditação. Rezar, uma prece pode ser uma meditação. Meditação, ela pode ser estar associada para algumas religiões, ela pode estar relacionada em algumas atividades, inclusive físicas, né? Mas algumas pessoas consideram que mindfulness é um tipo de meditação, mas nem toda meditação é mindfulness. Então, depende da característica do que você chama de meditação, né? A meditação mindfulness que a gente fez aqui nessas pausas, ela não envolvia nenhum tipo de visualização, era trazer a consciência para o corpo, né? Então, depende do objeto, tá? Então, mindfulness, a gente pode dizer que talvez, dependendo como você considera a meditação, ela pode ser um tipo de meditação, mas nem toda meditação significa estar praticando mindfulness. Não, a gente não deve, Patrícia, esquecer o passado e o futuro, né? É importante a gente planejar o futuro e é importante nós também olharmos as coisas que nós fizemos e aprendermos com ela, né? Isso faz com que nós estejamos sempre em caminhos de aprendizado, e o Mindfulness acredita muito nisso, no aprendizado. Nós aprendemos fazendo, né? É vivencial. Mas o que mostra é que quando nós estamos de forma desenfreada, ruminando, lamentando o passado, muitas vezes naquilo que eu deixei de fazer, o que eu devia ter feito diferente, e no que eu preciso fazer para resolver um problema, às vezes a nossa mente, né, esse planejamento, essa divagação, ela sai muito do nosso escopo do controle, e isso pode trazer no corpo, inclusive, sintomas de ansiedade, de estresse, e quando esse estresse se agrava, gera um esgotamento, e que pode, em muitos casos, até mesmo gerar depressão, né? Então, mindfulness é reconhecendo que existe, sim, a importância do planejamento, mas fazer isso de forma com qualidade, né? Porque o planejamento que às vezes fica só aqui na mente, quantas vezes a gente começa a pensar e resolver um problema e de fato chega numa conclusão? Talvez fazer um planejamento de fato organizado, né? Trazer consciência para este processo, é um planejamento e não meramente uma ruminação. Então, notar quando talvez isso esteja saindo um pouco além, né? E principalmente tem a ver com os nossos padrões. Eu tendo a catastrofizar quando eu penso no futuro. Esse pensamento tende a ser negativo, então é trazer um pouco mais de consciência para isso. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras perguntas. Estou escutando e caminhando, é possível fazer mindfulness fazendo 2 atividades? Interessante, eu vou falar sobre os livros no final, tá, Caroline? Mas eu posso fazer mindfulness fazendo 2 atividades ao mesmo tempo? Então, traga essa curiosidade para a sua prática. Você está consciente, eu estou caminhando e ouvindo música. Onde a sua mente está? Nos pés? Na música? Ou, inclusive, divagando? Então, veja, o que surge quando você faz a caminhada? Talvez você consiga, pela experiência, responder isso, essa sua percepção. Isso, perfeito, Wallace. Trouxe aqui a relação de mindfulness com o piloto automático. Perfeito. Eu acho que a minha imagem talvez tenha congelado, então eu vou me trazer de volta aqui para a tela.
Gabriela perguntando se o ideal é praticar no início da manhã ou antes de dormir, se a relação da disposição para as atividades no dia. Legal. Isso é muito particular, Gabriela. Algumas pessoas relatam que quando elas entram na prática, às vezes elas se sentem cansadas e falam, nossa, que preguiça, ou às vezes acaba até cochilando. Mas, na maioria das vezes, as pessoas relatam que ao final da prática, elas se sentem mais revigoradas. Fazer de manhã ou fazer de noite, isso é muito particular. Cada pessoa acha um horário, um momento do dia, e principalmente um momento que encaixe com a sua rotina. Então, por isso, mesmo lavando as mãos, você pode trazer essas pausas. 30 segundos podem ser suficientes para você trazer uma consciência que você vai treinando ao longo do tempo. Caminhar dentro de casa, seus momentos de refeição, que costumam ser períodos mais longos, podem ser também momentos para você associar a prática de mindfulness. Mas se você pegar áudios, por exemplo, né, com práticas um pouquinho mais extensas, tudo vai depender de como for melhor para você, de como você se perceber encaixando isso no seu dia a dia. Isso, a Flávia trouxe, então, parecido com a prática do Zazen. Então, sim, existem algumas práticas contemplativas que compartilham essas características, mas quando a gente traz aqui mindfulness como uma intervenção de saúde, a gente está colocando ela no contexto, que a gente chama no contexto laico, no contexto científico, né? Então, algumas práticas, e claro, filosóficas, elas podem ter uma semelhança, mas a gente não está falando necessariamente de uma filosofia ou de uma religião, né? Sim, mindfulness é uma qualidade mental, é uma característica que todo ser humano tem, esse estado mental, e que pode ser aprimorado, desenvolvido por essas técnicas, e inclusive com evidências de resultados, de eficácia a respeito disso. Deixei alguma pergunta de fora? Perfeito, acho que eu trouxe aí as informações para a maior parte acho que para todas as perguntas. Desculpa, vi uma pergunta aqui, diferença entre mindfulness e grounding. Bom, depende de como você considera um ou outro, né? A gente chama que mindfulness, ela pode nos ajudar a nos aterrar, nos trazer aqui para esse momento presente. Então, se for nesse sentido, a gente pode dizer que sim, é uma familiaridade. Então, vai depender do conceito, né, da definição entre uma prática e outra, ou de uma qualidade mental e outra. Eu vou trazer, então, agora alguns materiais de referência, né? Então, esses dois livros, Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn, que é o pesquisador que estruturou e fala um pouco da história de como é que ele desenvolveu isso, né? Porque o mindfulness, ele hoje, como prática em saúde, tem sido aplicado na forma de programas de treinamento ou protocolos de intervenção, que a gente chama. E ele que estruturou o primeiro protocolo, como eu comentei antes, no início da nossa conversa, na década de 1970 e 80. Então, esse é um livro que fala um pouco sobre esse histórico, sobre os benefícios, traz muitas evidências científicas, estão bem compiladas nesse livro, tá? Então, uma versão já que foi lançada recentemente, traduzida, e isso é um ganho muito legal para a literatura no nosso idioma. E o outro livro é o livro do professor Mark Williams e do Dr. Danny Penman. O Mark Williams é da Universidade de Oxford, que tem também um dos programas de mindfulness voltados para a prevenção de depressão. E esse é um livro bem prático também, porque ele é focado em evidências e contar um pouquinho como isso vem para o dia a dia, e também tem a parte de áudios e de tarefas para você fazer ao longo das semanas, e todos eles têm as referências, inclusive científicas, que eu trouxe ao longo dessa apresentação. Então, você pode encontrar boas referências nesses dois livros, ok? Então, aqueles que estão aqui conectados, não se esqueçam de preencher o link da lista de presença. Lembrando que essa apresentação fica aqui gravada, então vocês podem retornar a essas referências a qualquer momento. Também deixo aqui os meus contatos, o meu Instagram, o Facebook, se quiser segue lá, diariamente ou semanalmente, algumas vezes por semana, tenho trazido esses momentos de como trazer consciência para o dia a dia, o que a gente pode fazer de forma rápida para se ancorar, para estar aqui de novo, né, para trazer essa qualidade de conexão e de presença. Também
temos página no LinkedIn, e se houver qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer comentário, também super acessível e aberta através do e-mail, contato, e do nosso website, e lá no website também tem as informações de WhatsApp, de telefone, caso você prefira estabelecer contato dessas formas. Então, pessoal, fica aberto agora também para mais alguma apresentação, para mais alguma pergunta que possa surgir. E eu, novamente, me mantenho à disposição de vocês pelas redes sociais ou pelo e-mail, da forma como você achar melhor. Se tiver ainda qualquer dúvida que tenha ficado, se quiser materiais mais específicos ou estudos específicos dessas evidências. E eu vou também compartilhar aqui, como eu tinha falado com vocês, os links para você acessar a playlist. Então eu vou colocar aqui só um instantinho, porque a gente tem as nossas peripécias técnicas. Já estou compartilhando com vocês. Vamos ver se chegou de forma certa. Opa! Não foi tudo. Deixa eu colar aqui de novo, porque de práticas variadas, técnicas variadas. E então agradeço aí a todos pelos comentários. Deixa eu ver, que acho que a minha... Aqui. Perfeito. Então, agradeço a todos pelos comentários, obrigada a todos pela participação. Gostaria de agradecer imensamente ao Sandro por todo o suporte técnico, né? Sandro, foram horas que a gente fez isso no último mês inteiro, praticamente, aí quase 2 meses, para a gente organizar e viabilizar, disponibilizar esse material, esse momento com vocês. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês possam, de alguma forma, cultivar esse senso, esse estado de presença no dia a dia de vocês. Agradeço também a Kátia e a Elaine, novamente, pelo convite, e espero que tenham um bom, excelente final de semana. Fico super à disposição e estejam presentes. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos e fico aqui à disposição ainda via chat, caso alguém queira comentar ou perguntar alguma outra coisa. Agradeço a todas. Obrigada, pessoal. Ok. Então, fico à disposição, Sandro. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. O link do áudio já envio de novo aqui, Samira. Obrigada, pessoal. Já vou só, por alguns instantes, apenas colocar aqui o link do SoundCloud. E lembrando que também qualquer coisa fica à disposição na apresentação. A apresentação ficará gravada e as informações de chat, elas fornecerão também, ficam disponíveis como parte da gravação, então é só acessar em algum momento ali, vão estar os dados das redes sociais e tudo mais que seja. Ok. Obrigada a todos. Um grande abraço, um ótimo final de semana.